Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre a nova versão do motor de reservas Brasil Bookings. Antes de iniciar, gostaria de dizer que aqueles que já utilizam o sistema de reservas já tiveram seus dados migrados para essa nova versão. Dessa forma, você não precisará inserir os dados novamente. Bem, vamos começar. O primeiro módulo que a gente alterou foi o módulo localizado em dados da propriedade, políticas. Aqui nós temos uma área nova chamada políticas de crianças. Em políticas de crianças, você irá então definir se o seu hotel aceita ou não crianças. E, caso aceite, você agora poderá definir a idade máxima da criança gratuita e a idade máxima da criança pagante. Agora, quando um hóspede faz uma reserva no motor, ele deverá informar não só a quantidade de adultos e crianças, porém a idade de cada uma das crianças. Assim, o motor poderá fazer os cálculos de acordo com as regras estabelecidas pelo seu hotel. Aqui você também definirá as informações referentes a taxas e impostos. As opções são bem simples: impostos inclusos ou impostos não inclusos, que serão cobrados no checkout. Além disso, você definirá o percentual das taxas e impostos. Essas são apenas informações que serão disponibilizadas para o hóspede no momento da reserva. Bem, modifique esse módulo para que ele reflita as condições do seu hotel e não esqueça-se de salvar. Bem, o próximo módulo que a gente vai olhar é um módulo chamado Políticas Gerais. Ele fica dentro do menu Cadastros. Então vá lá em Cadastros, Políticas Gerais. Esse módulo substituiu o nosso módulo de Políticas de Cancelamento, mas ele tem um funcionamento muito similar. Você continua podendo cadastrar políticas diferentes por os diferentes períodos do ano. Título da política, data, início, fim. A parte de reembolso permanece a mesma. A novidade aqui está na inclusão da regra de pagamento antecipado, que na versão anterior ficava dentro das tarifas. Além disso, você também tem agora a opção de definir o custo da criança adicional e a quantidade de crianças grátis. Então você pode dizer, por exemplo, que crianças até 12 anos pagam 50% do valor da diária para um ocupante e uma criança até 3 anos, ou no nosso caso, até 5 anos, é grátis. Pois bem, com essas regras, então o sistema irá avaliar a busca do hóspede e então irá conceder a gratuidade da criança até 5 anos ou o preço diferenciado para crianças até 12 anos, no nosso caso, no nosso exemplo. O que acontece com as crianças acima de 12 anos? Elas entram como adulto, então é considerada como adulto pelo motor. Bem, um outro módulo que sofreu alteração foi o módulo de tipos de quarto. Então aqui em cadastros, vai em tipos de quarto. Vamos entrar no cadastro já feito. Veja que agora o campo adultos foi substituído por total de ocupantes. E o campo crianças foi substituído por quantidade de camas extras. Essa foi uma mudança importante do sistema. Agora o sistema considera o total de ocupantes do quarto, como mesmo o campo diz. Isso permite uma flexibilidade maior. Então, um quarto de 4 ocupantes, ele pode ser ocupado por adultos, crianças, 1 adulto, 3 crianças, 4 adultos, etc. Na versão antiga, na versão anterior, isso não era possível. O campo de adulto não incluía, não previa a possibilidade de aquele espaço ser usado por uma criança. Então agora, com essa nova estrutura, o sistema fica mais flexível e atende
a diferentes situações. Agora, vamos falar rapidamente do módulo Tipos de Tarifa. Nessa nova versão do sistema, a gente introduziu o conceito de multitarifa, tarifas múltiplas. Então agora o sistema permite que você ofereça ao seu hóspede diferentes tarifas para o mesmo quarto e o mesmo período. Exemplo, tarifa corporativa, tarifa não reembolsável, tarifa de lua de mel, tarifa padrão, entre outros. Para cada tarifa, você terá então serviços diferentes, que são definidos aqui no cadastro da tarifa, e depois no tarifário você poderá definir então o preço diferenciado para cada tipo de tarifa. Vamos lá? Então no menu Cadastro, vamos em Tarifas. Aqui você então vai escolher o quarto que você deseja alterar as tarifas e o tipo da tarifa. Perceba que agora o sistema traz para mim, além do período e os dias da semana para aplicação dos valores, ele me traz também um campo para cada quantidade de ocupante do quarto em questão. Nesse caso, é um quarto para 4 ocupantes. Então agora eu posso definir o preço para 1 ocupante, 2 ocupantes, 3 ocupantes e 4 ocupantes. Essa é uma mudança importante que a gente fez nessa nova versão. A versão anterior não permitia essa flexibilidade. Você tinha sempre que cadastrar um único preço, independente da quantidade de ocupantes do quarto. Agora, o sistema ficou mais flexível. Digamos então que eu vá definir a tarifa para o meu apartamento familiar, tarifa padrão, para esse segundo semestre. Eu posso então definir que para um ocupante a minha diária custa R$100, para 2 ocupantes 150, 3 ocupantes 200 e 4 ocupantes 250. Clicando em salvar, o sistema então aplicará essa regra para todos os dias definidos. Uma novidade do sistema é que agora você tem um menu de consultas. Então eu posso entrar agora em consultas, tarifas e verificar essa modificação que eu acabei de fazer. Note que a consulta tem que ser por mês. Veja que agora as tarifas são definidas por dia do mês. Então aqui eu consigo visualizar o calendário de novembro, o mês que eu consultei. Ele já me traz a estrutura correta do calendário, então eu já sei que domingo, dia 1º de novembro é domingo, que dia 4 de novembro é quarta-feira, então isso já corresponde ao calendário oficial, o calendário correto. E eu consigo visualizar e inclusive alterar as minhas diárias também por aqui. Aqui no canto superior direito, eu tenho a opção de trocar a visualização. No caso, eu estou visualizando as tarifas para um ocupante. Eu posso então visualizar para 12 ocupantes, 3 ocupantes e 4 ocupantes. No caso do meu quarto, para 4 ocupantes. Se eu precisar modificar um dia específico, eu simplesmente altero e salvo. Ok? Agora, vamos dar uma olhada no módulo de disponibilidade. Ele é o antigo módulo de estoque. Então vai em Cadastros, Disponibilidade. Veja que ele segue a mesma estrutura do novo módulo de tarifas. Você escolhe a data inicial, final, o quarto que deseja alterar a disponibilidade, os dias da semana e a quantidade disponível de unidades. Então digamos que eu tenha 5 unidades no meu apartamento familiar disponíveis entre hoje e, vamos dizer, dezembro de 2016. Salvo as alterações
E também, como módulo de tarifas, eu posso ir em consultas, disponibilidade e consultar a alteração que eu acabei de fazer. Veja que eu já tenho aqui as minhas 5 unidades para o apartamento familiar. Novembro e para 2016 também, da mesma forma. Agora vamos para o estadia mínima. Estadia mínima, veja que segue também a mesma estrutura, essa nova estrutura de lançamento de dados, período, data, início e fim, aplicação para os dias da semana e a definição da regra de estadia mínima, ou seja, qual que é a quantidade de diárias que o usuário deverá cumprir para poder se hospedar conosco. E aqui eu ainda posso bloquear o check-in e o check-out, ou mantê-los. Salvou, ele vai fazer as alterações. Também como os outros módulos, eu posso entrar em consultas, estadia mínima, e escolher consultar um mês específico. Mesmo formato de calendário, eu já consigo numa única tela visualizar as regras de estadia mínima, bem como os possíveis bloqueios, as restrições do meu hotel para os diferentes dias do mês. Aqui eu também posso efetuar um bloqueio, apenas clicando em cima da palavra check-in ou check-out, e posso também alterar a minha regra de estadia mínima para os diferentes dias. Clicando em salvar, as alterações são aplicadas. Vamos agora falar sobre o módulo de pacotes. Esse módulo foi removido do sistema. Mas isso não significa que você não possa criar pacotes no sistema. Você pode. Como criar um pacote no sistema? Bom, para criar um pacote, você precisará alterar 2 módulos, tarifas e estadia mínima. Vamos começar por tarifas. Eu vou criar um pacote para o meu apartamento familiar na tarifa padrão. Digamos que o meu pacote será para o feriado de 12 de outubro. Então, meu período inicial, minha data inicial será dia 9 de outubro e a data final, dia 12 de outubro, segunda-feira. Eu vou então definir a minha diária para sexta, sábado e domingo, uma vez que o check-out é na segunda-feira. Aqui no meu exemplo, o meu pacote custará R$3.000. R$3.000. Para isso, então, eu devo definir uma diária de 1/3 do valor. Então, eu vou definir R$1.000 por dia. Nesse exemplo, eu vou dizer que, independente do número de ocupantes, o valor será R$1.000 por dia. Eu poderia diferenciar de acordo com a quantidade de ocupantes, mas como é um feriado, eu vou deixar um preço fixo. A única questão que tem que ser observada nesse caso é a divisão do valor do pacote pelo número de diários. No sistema anterior, na versão anterior do sistema, você definia apenas o valor final do pacote por período completo. Agora você precisa definir o valor por dia. Preenchidos os valores, clico em salvar. Eu vou então em consultas para ver as modificações que eu acabei de fazer. Então veja que para o dia 9, 10 e 11, sexta, sábado e domingo, as minhas diárias custam R$1.000 cada uma. O restante do mês ficou inalterado. Veja também que o valor permanece independente da quantidade de ocupantes, diferentemente dos demais valores que mudam de acordo com os ocupantes. Feita a modificação na tarifa, o
próximo passo, e último, é a modificação das minhas regras de estadia mínima. Eu vou então lá no menu Consultas, estadia mínima. Defino o mês que eu desejo consultar e alterar. Então, eu definirei que para sexta-feira, dia 9 de outubro, a estadia mínima corresponde a 3 diárias e bloquearei o sábado e o domingo, tanto para check-in quanto para check-out. Com isso, eu obrigo o meu hóspede a fazer o check-in na sexta-feira e ficar durante todo o período do feriado e fazer o check-out na segunda-feira, dia 12 de outubro. Ok? Feitas as modificações, clique em salvar. Pronto, está criado o pacote. Bem, essas foram as modificações, as melhorias dessa nova versão do motor de reservas. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos disponíveis em horário comercial, nos telefones informados no site e por e-mail através do endereço suporte@brasilbookings.com.br. Envie-nos também seus comentários, dúvidas e sugestões para que a gente possa sempre melhorar o motor. Muito obrigado e até logo!